Parada do café. Aproxime-se de Jesus. O texto que a gente vai utilizar é um texto que está em Mateus. Mateus 28, versos 16 em diante. É a grande comissão, aí todo mundo talvez já tenha algum nível de conhecimento, mas diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Bom, esse é um texto que a gente já ouviu muito, né? Isso, todo mundo conhece esse texto, todo mundo. É difícil alguém que você fala assim, não conhece esse texto. É muito difícil porque esse texto ele é pregado em toda e qualquer igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, seja ela indiferente. E o que a gente vê? Esse é o texto da grande comissão, quando Jesus comissiona os seus discípulos a divulgarem o evangelho. Mas por que eu dei o título de Aproxime-se de Jesus para esse momento da gente? Porque é o seguinte, ele diz o seguinte: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Por que Jesus estaria comigo até o fim dos tempos? Qual que é o objetivo dele estar comigo até o fim dos tempos? Bom, e ainda depois ele anunciar a grande comissão. Então, tipo assim, Alex, é o seguinte: se eu for pregar o evangelho, então Jesus vai estar comigo? Também. Alex, e se eu não for pregar o evangelho, Jesus não vai estar comigo? Não. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que existem duas formas para que ele esteja com você. Pelo menos duas formas, aqui nesse texto, para que ele esteja com você. A primeira forma é como um evangelista. E a segunda forma é como aquele que está recebendo o evangelho. É isso que ele é algo que ele está trazendo de interessante nesse texto para a gente. Veja que a condição dele estar conosco é se eu pregar, mas pregar para quem? Como crerão, disse Paulo, se não ouvirem a palavra? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, então eu preciso desse interlocutor. Então, quando Deus estará conosco? Vamos pensar nas duas formas. Jesus quer que a gente seja íntimo dele. Então, a primeira forma é a gente divulgando o evangelho. É você divulgando o evangelho. É você falando da palavra de Deus para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sua família, para os seus pais, para os seus filhos. É você divulgando as boas novas do evangelho. E quais são qual é a boa nova do evangelho? O Senhor Jesus veio para nos limpar dos nossos pecados. O Senhor Jesus veio para nos dar acesso ao Pai, para fazer com que eu e você tenhamos a possibilidade de estarmos junto ao Pai. Isso é para quem divulga, certo? Mas também tem para aquele que recebe. A segunda forma que a gente tem é aquele que recebe o evangelho. Porque eu não consigo falar para ninguém. Eu preciso falar para alguém. E quando eu falo para alguém, esse alguém ele é o interlocutor, ele vai receber esta mensagem. E como ele vai receber essa mensagem? Aí é que está. Eu preciso daquele que vai ouvir. Então, certamente, você que divulga o evangelho, você precisa daquele que ouve o evangelho. E o que o evangelho vai fazer com esses dois? Para aquele que prega o evangelho, ele vai proporcionar para ele alívio para o seu coração. Assim como quem recebe o evangelho, o que ele vai receber? Alívio para o seu coração. Aquele que fornece, aquele que prega o evangelho, ele alimenta a sua fé e fortalece a sua confiança. E aquele que recebe o evangelho?
ele é despertado para a fé e para a confiança. Confiança em quem? No Filho de Deus. E se você tem confiança no Filho de Deus, independente se você prega ou se você recebe o Evangelho, ele estará com você para sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.